Olá, meu caro amigo leitor, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez para trazer aquela indicação expressa Rapidex em parceria com a Banca Connect. Hoje é a vez de falarmos um pouco sobre o homem que ri. Você sabe quem é o homem que ri? Olá, seja muito bem-vindo. Se essa é a primeira vez que você está vendo esse vídeo ou vendo o nosso canal, eu sou o Leonardo. Eu espero que você goste muito do nosso conteúdo. Em parceria com a Banca Connect, hoje eu quero apresentar para você duas indicações rápidas, seguindo mais ou menos a linha do penúltimo vídeo que eu publiquei aqui, que era uma indicação de um livro e um HQ, como as duas estão relacionadas. Hoje eu quero fazer um pouquinho também disso e explicar para você a história do Homem que Ri. Uma breve apresentação, claro, não é um review completo, é só para poder situar você no mundo literário e dos quadrinhos, tá bom? Hoje eu quero apresentar aqui a obra de Victor Hugo, francês Victor Hugo, O Homem que Ri. Provavelmente você já viu essa capa em algum lugar, você já viu esse belo homem em algum lugar que ri, que chora e nunca entendeu o que acontece aqui. Em O Homem que Ri, você vai conhecer um pouquinho da história de Gwynplaine, um garoto de apenas 10 anos. Só para que você entenda assim, o cerne aonde nasce esse personagem, o Gwynplaine, existia ali no final do século XVII, que é onde se passa essa história, os compraticos, que eram os traficantes de crianças. Eles compravam crianças e revendiam. Você compra a criança e modifica ela esteticamente falando. Faz algumas cirurgias, eles tinham ali a tática de fazer uma cirurgia para que a criança não morresse, mas que ela ficasse deformada. E com isso, na época ali, o circo, que era um entretenimento muito forte, eles vendiam essas crianças para o circo e o circo deixava ali como aberrações, né? Então o caso do pequeno Gwynplaine não foi diferente. O Gwynplaine teve a cara deformada, onde você vê um belo de um sorriso fixo, que não se desfaz jamais, com esse sorriso aqui. Então é por isso que na capa aqui do livro você vê ele tá rindo, mas tem duas lágrimas saltando dos olhos. É como se o riso nunca se desfizesse. E aí o jovem Gwynplaine é uma dessas crianças. Esses traficantes, esses compraticos, eles fazem isso em vários países. Claro que é uma prática não legal, né? Isso é um crime, mas existe então o decreto do rei. O novo rei assume e fala: chega, a partir de agora, quem comprar e quem vender crianças dos compraticos vai ser punido com prisão, tudo pá. Então a lei muda, os compraticos têm que ir embora ali de onde se passa a história. E eles acabam, por várias coisas que aconteceram, acabam deixando o Gwynplaine para trás, né? O barco segue viagem e o Gwynplaine fica para trás. Imagina uma criança de apenas 10 anos com a cara deformada. Imagina uma criança de 10 anos com a cara deformada sozinha no mundo. O Gwynplaine caminha vagamente pelo mundo tentando entender o que aconteceu com ele, rezando para que consiga sobreviver. Então ele encontra também uma criança, uma outra criança, um bebê recém-nascido, em cima de um corpo de uma mulher que já estava morta, congelada, e a criança estava viva. Então, agora são dois contra o mundo, né? E o Gwynplaine é encontrado ali, o desfecho do livro, ele acaba sendo encontrado por um outro personagem muito caricato também, que é o Ursus, e junto com o seu cão, que chama Omus. E aí, esses dois personagens aí, né? O Ursus e o Gwynplaine, eles fazem uma... Ali se forma uma nova família, onde eles seguem aí e vários acontecimentos bizarros acontecem justamente porque o Gwynplaine ele tem essa deformação, né? E eles acabam encontrando uma forma de conviver com isso e do limão fazer aquela limonada. Em contrapartida, neste livro aqui, nós temos ali intrigas palacianas do momento, a rainha e as suas exigências estranhas. Então, Victor Hugo, por ser um crítico social muito forte ali, pelo que eu vejo na escrita dele, é uma escrita um pouco densa, às vezes difícil, ele fala muito sobre a monarquia, sobre as desvantagens da população perante o rei, como o governo ele era injusto, como ele era mesquinho. E aí você acaba juntando ali, de repente, no livro, a história de Gwynplaine e também da monarquia. Como que o pequeno Gwynplaine foi tratado. É um livro triste, 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 triste. É, de feliz mesmo só o título, né? O Homem que Ri, mas não tem nada de feliz nesse livro. E Victor Hugo ele tem uma escrita muito ácida. Para quem não conhece Victor Hugo, foi o mesmo responsável por escrever Corcunda de Notre Dame e também Os Miseráveis, né? Que são as 3 obras dele aí, as mais conhecidas. Mas tem vários outros livros, tá? Que eu pretendo ler e trazer para você. Acho até que tem aqui na minha
Aqui tá com a porta. Eu vou abrir a porta só pra você ver. Aqui, ó. Os Miseráveis, Vitor Hugo. É esse aqui, ó. Tá? Então, calhamaço aí de mais de 1000 páginas. Espero trazer pra você agora em 2021. Então, resumindo, o Whiplain, uma vida desgraçada, passa por várias desventuras e não escolheu esse destino para ele. Não escolheu os acontecimentos. Ele foi simplesmente jogado no mundo, sempre como vítima, sempre tentando, né, sair dessa situação, mas o rosto dele complicou bastante. Mas é um livro denso, um livro que merece sua atenção. Parte do livro tem aquela barriguinha ali, que a gente não consegue saber muito bem para onde vai. Você fica um pouco assim, isso aqui está demorando para passar essa parte. Mas aí quando você vê a obra final, o momento final, o discurso final, é de cortar o coração. É de cortar o coração. Não é um plot twist, mas quando chega ali na parte final, no discurso final, você consegue entender por que ele tomou algumas atitudes durante o livro, por que ele pensou de certa forma, e você acaba se compadecendo, você acaba entendendo as dores, não que você concorde com a forma, mas você entende, você compreende, e por isso que o nosso coração fica tão triste depois de uma leitura como essa, porque você queria que aquilo ali tudo fosse muito diferente. Agora, onde que tem outro personagem que causa a mesma situação? Nós temos aqui Coringa, e hoje eu trouxe, de tantas obras que o Coringa tem, né? Eu trouxe essa daqui para falar para você, que se baseia aí o Homem que Ri. Essa daqui é a Piada Mortal, para quem não leu, leia, escrita por Alan Moore há muito, muito tempo, quando o Alan Moore ainda gostava de escrever quadrinhos de super-heróis, DC Comics, Marvel Comics, antes das tretas, né? Então nessa história aqui da Piada Mortal também é mais ou menos o que acontece com o jovem Whiplain. Ele tem uma vida desgraçada, uma série de desventuras, atitudes dele não mudam o fato de como a vida dele é, e aparentemente, na Piada Mortal, diferente ali do Whiplain, no Homem que Ri, você tem duas tragédias. A diferença do caminho entre o bem e o mal é o que você faz com relação a essa tragédia. Então a Piada Mortal mostra um pouco disso. O Coringa virou o Coringa porque ele teve um dia ruim, né? Um dia muito ruim. E ele pirou, alguma coisa nele se quebrou e ele decidiu ir para esse caminho sombrio. O Whiplain não escolheu esse caminho sombrio. Então assim, o que resume dessas duas obras? O mal existe, a vida de todo mundo é uma vida difícil, nós temos as nossas cruzes para carregar. Mas o que você faz com essa dor é o que define se você vai ser um herói, se você vai ser um vilão. Se as pessoas vão torcer por você ou se vão torcer contra você. E não é muito diferente, né? Assim, a história foi escrita no século XVII, é ambientada no século XVII, Vitor Hugo colocou. E você vê que desde sempre foi assim e vai ser até o fim dos dias. As suas dores, elas falam mais sobre você do que as suas alegrias, né? Então eu recomendo muito que, se você é fã de quadrinhos, leia a Piada Mortal. Se você já leu a Piada Mortal, leia O Homem que Ri. Aí você vai entender um pouquinho mais, porque acho que foi o Bob Kane que criou o Coringa como vilão do Batman. Ele se baseou no Whiplain, ele se baseou na obra de Vitor Hugo. Pode ver que os dois personagens ele têm as mesmas expressões. Eu vou colocar essa foto aqui para você, porque esse livro do Vitor Hugo ele foi ambientado, ele foi adaptado para o cinema no século XX, se eu não me engano, com essa cara. E agora, olha essa cara do Coringa nas HQs quando saiu. Então, assim, o legal de você conhecer personagens da HQ e depois você ler os livros é que você ganha bagagem, você ganha estofo, você consegue entender as dores, assim como o filme do Coringa, que saiu em 2019, a gente entende as dores do Coringa, né? A gente não gosta das atitudes que ele toma, mas você entende da onde que parte, né? Então, esse tipo de vilão, ele é um vilão que é muito difícil de você não se relacionar, porque nós temos o senso de justiça, né? Um senso que a gente quer que as coisas sejam perfeitas, embora a vida não seja assim. Falei demais, era para ser um videozinho expresso, mas eu espero que você leia A Piada Mortal, de Alan Moore, e também o livro O Homem que Ri, de Vitor Hugo. Fale com o Marcelo da Banca Connect, encomende já A Piada Mortal, leia A Desventura do Coringa, assista ao filme do Coringa, leia o livro do Vitor Hugo, os livros do Vitor Hugo. Se você é fã de HQ e só lê HQ, inclua aí na sua listinha um livro por ano, um livro por mês, um livro por semana, alguma coisa do tipo, para que você consiga entender de onde saem tantos personagens. Porque você imagina que os quadrinhos começaram lá na década de 10, se eu não me engano, com Hércules, né? Nos jornais, e depois foi evoluindo até a gente chegar em DC e Marvel ali na década de 40, no pós-guerra, até hoje. Então assim, onde que o cara vai tirar tanta história nova?
nos livros. A literatura sempre apoiando os quadrinhos, assim como eu apresentei naquele livro sobre o Dr. Banner, fazendo uma correlação com o Dr. Moreau, a obra de H.G. Wells. Tá bom? Clássicos são maravilhosos de ler. Aproveite e esteja aqui no próximo vídeo. Próximo vídeo no canal do Simeão Literário. Se você ainda não é inscrito no canal do Simeão Literário, aproveite, procure no YouTube Simeão Literário. Tá fácil, gente. Dá uma forcinha pra gente lá. Vai ter a retrospectiva das leituras do segundo semestre de 2020, onde eu vou deixar linkado também a tag dos 50% do primeiro semestre. Pensei em fazer um vídeo só de as melhores leituras do ano, mas eu vou fazer um compilado aí para você, para a gente falar um pouquinho mais sobre outras obras, livros e quadrinhos. Forte abraço para você, até a próxima. Valeu!